Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre como garantir os procedimentos estéticos. Então, para que nós possamos garantir todos esses resultados que sejam positivos, nós temos que pensar o quê? Numa faxina do organismo. Primeiro, se você está com uma celulite, com uma gordura localizada, acne, um processo de envelhecimento demasiado, né, em excesso, o que acontece? Algo não vai bem no seu organismo, certo? Então, quando algo não vai bem no organismo, nós temos que pensar que ali tem o quê? Uma inflamação, né? Uma superprodução de radicais livres. E quais são os órgãos que tratam, né, desses problemas, que nos defendem também, que metabolizam e que recebem tudo isso? Intestino e fígado, né? Que são um dos mais importantes aí, se não o mais. Então, só para a gente entender um pouco, o nosso organismo, ele produz uma enzima, na verdade, né? É um radical livre que chama SOD, superóxido desmutase, tá? Então, essa enzima, ela vai produzir resíduo que vai transformá-la em H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, né? Ou a mais famosa água oxigenada. E aí, o organismo, ele é tão inteligente que essa é a primeira linha de defesa dos radicais livres, que ele vai produzir o quê? Glutationa e catalase, que são duas enzimas que vão transformar essa água oxigenada em água para defesa do organismo. Só que assim, tudo tem um limite. O organismo, muitas vezes, ele não consegue se defender por conta do excesso de tantos compostos tóxicos, que são eles: álcool, cigarro, açúcar em excesso, farinha branca, ultraprocessados e também o exercício em excesso também produz, né, muito aí excesso de radicais livres, vamos falar assim. E isso vai transformar o nosso organismo, vai, aliás, converter nas distrofias, estéticas, né? Que aí são as nossas queixas, a celulite, gordura localizada, enfim, o que nós já falamos. Mas, para que o organismo consiga produzir essas enzimas que são extremamente importantes, nós precisamos de alguns minerais, né? Dentre eles, o zinco, que participa do sistema autoimune, certo? Encontrado aí no brócolis. O selênio, que é um super antioxidante, encontrada nas castanhas, né? E o magnésio, que participa de todas essas células. A maior parte da glutationa, ela é produzida no fígado. Então, por aí vocês veem a importância da gente fazer toda essa limpeza para se garantir aí, né, resultados estéticos mais favoráveis. Além do que, toda essa oxidação, além de gerar todas essas distrofias, né, ela pode gerar alguma complicação aí, doença no organismo. Por isso, da importância de alguns exames, né, alguns marcadores bioquímicos como TGO, TGP, fosfatase, alcalina, inclusive ela vai demonstrar aí como que o seu fígado tá ao longo, né, de um tempo aí, um período maior. Então, é o dedo duro do nosso fígado, assim como a hemoglobina glicada, que também é o dedo duro aí dos níveis de açúcar no organismo. Então, para vocês verem da importância de um conjunto de tratamentos e de procedimentos para que nós tenhamos aí melhores resultados. E para que nós possamos fazer isso de uma forma mais adequada, esse detox, ele entra com uns 3 dias, onde nós ingerimos alimentos crus ou levemente cozidos, né, como os legumes, para que nós possamos matar todos esses vermes e parasitas, né, que estão aí tanto no intestino quanto no fígado, tá, gente? Alguns alimentos que inclusive ajudam nesse processo são os alimentos de verdes escuros, né? E as folhas que são mais amargas, como o agrião, a rúcula, a catalônia, giló, enfim. Alguns assim que não são, inclusive, habituais, né? No nosso cotidiano, mas que vão fazer diferença aí em todo esse processo, tá? Então, por isso que nós falamos. Por isso que eu falo, né, na verdade, e bato nessa tecla de que nós precisamos sim de um conjunto, que a estética, ela está aliada ao alimento de boa qualidade. E que o nosso organismo, por si só, ele já gera radicais livres frente ao processo de estresse que nós passamos no dia a dia, e com todos esses alimentos, né, todos esses compostos aí como cigarro, todas as coisas que geram esses radicais livres, eles também vão contribuir para que
a gente tenha aí todas essas queixas. Então, isso é importante, né? Por isso que a gente alinha tudo isso, né, e mostra para vocês que sim, que vocês começam a ter melhores resultados quando vocês começam a pensar lá atrás. E é por isso que eu, Luciane, eu gosto sempre de falar o que está por trás dessa celulite. O que está por trás dessa gordura localizada? O que está por trás desse envelhecimento? Como que está esse organismo? Como que ele está reagindo? Quais são os seus hábitos? Então vocês viram que uma coisa depende de outra? Então, não tem jeito, né, gente? A gente tem que ter aí bons hábitos e uma alimentação